Muitas histórias juntos com esse meu amigo que vai partilhar com a gente hoje. Esse é o amigo, é o Guilherme Robles. Vamos lá, Gui. Muito obrigado pela deferência. Muito bom, hein, gente? Estão todos ouvindo? Estão ouvindo bem? Olha, fiquei emocionado aí com essas participações, viu? Da Li contando e fazendo assim uma declaração maravilhosa para o Robles. Inédito isso nos nossos encontros, né, Civil? Eu vi que a Tirsa foi te agarrar aí. Ficou todo mundo emocionado aí. Muito legal. As palavras da Hélida, vou transmitir para Deus, isso está sendo gravado, Hélida, ela vai ver e vai ficar bastante feliz de ter podido participar um pouquinho da sua vida e das suas decisões. E obrigado, então, por tudo, por todos que estão aqui. Minha oração é que Deus possa estar, e como está desde o começo na nossa reunião. E eu queria estar falando também alguma coisa assim atual, que eu estou passando, isso na verdade eu estou passando. Acho que vocês também, se bem que tem aqui profissionais que vão saber lidar muito melhor com o tema, eu fui bem raso, mas dá para a gente entender aquilo que eu estava querendo dizer. E eu começo a nossa situação, nosso tempo aqui, com uma pergunta que é a seguinte: quem que está no controle? É Deus ou o estresse? O estresse, gente, para nós, eu não sei se alguém aqui não tiver estresse, me avisa, porque a gente tem que fazer uma reunião para ver como é que faz para ser igual. Que eu imagino que todo mundo tem um estresse diário, vários tipos de estresse ao mesmo tempo, são situações que a gente não sabe como pensar, mas é uma luta diária para nós, né? Eu já cheguei a pensar que estar estressado é uma coisa do normal, é normal. Devia ser assim, não, é assim. Porque a gente fala, não, essa situação é assim. Pô, eu trabalho naquela empresa, a cultura da empresa é assim, não dá para eu fazer nada. E aquilo me pega, mas eu não gosto dessa situação, mas me pega. Mas é assim, não dá para fazer. Ou num relacionamento, não, ele nasceu num lar assim, desse jeito, não tem como. E a gente acaba incorporando e parece que aceitando determinada situação que nos traz esse estresse e a gente não sabe muito o que fazer. E, na verdade, existe um caminho, existe uma possibilidade de a gente não ter estresse, porque o estresse ele é bom, a gente vai falar sobre isso, existe o estresse bom também. Mas o caminho é Jesus. É Jesus através da liberdade que ele pode nos proporcionar. E como fazer isso, como Jesus pode fazer isso? Através da paz que ele tem para nos dar. Tá? Na verdade, quando eu pensei sobre isso, assim, eu gostaria que a gente tivesse uma fórmula mágica de fazer assim, estalar os dedos e a gente não ter mais nenhum tipo de problema, para sempre. Nada que afetasse o nosso comportamento diário, nada que nos atrapalhasse, tomasse tempo da nossa cabeça pensando numa coisa como resolver. Mas acontece que o estresse também, em alguns momentos, ele é necessário, como eu falei para vocês, ele é bom. Porque, por definição, gente, uma definição de estudiosos do tema, eles dizem que o estresse é uma resposta emocional, às vezes desesperada, a uma situação que o cérebro vê como ameaçadora. Então, tudo aquilo que for trazer uma ameaça para mim, para o meu corpo, o cérebro dá uma ordem e dispara e pronto, está instalado um estresse aí. Por exemplo, você recebeu uma notícia que tem que fazer uma viagem repentina amanhã cedo. Vai ter um estresse, porque, peraí, primeiro eu não estou preparado. Segundo, eu tenho uma agenda feita aí, não dá para fazer. Tem uma série, você começa a pensar sobre isso. Essa situação pode perdurar pouco tempo, alguns dias, algumas horas, mas alguns desses estresses, gente, são coisas pesadas, são coisas que merecem uma atenção. Chegam até o momento de você precisar de uma ajuda profissional. Não dá para você virar sozinho. Então, é o que tem acontecido. Perder um emprego, a situação que nós estamos passando agora de Covid-19, a alteração de rotas, né? A gente já falou sobre isso no passado. Tanta coisa que a gente tem que mudar gerou um estresse. E isso pode ser bom, porque por um período a gente, na fuga do problema, a gente se isola. Você teve uma perda financeira, como é meu caso, eu já quebrei 2 vezes, quase 3.
se eu estiver devendo, eu vou passar na rua, eu não vou na padaria. Sabe por quê? Porque o cara vai me ver. Quando ele olha para mim, ele sabe que eu estou devendo. É assim, ó, parece que o mundo está sabendo que você está com um pipinaço e tem 10 dedos te apontando o que fazer, o que não fazer. Você tem medo de falar para os amigos uma situação, porque vai falar, pô, mas por que você não me perguntou? Por que você não fez? Por que não sei o que lá? Então, são situações que a gente vive. Eu não sei vocês, mas eu já passei bastante por isso daí. E tem um lance que é gozado. Parece que o estresse ele é uma coisa que gera outro, que gera outro, que gera outro, e a gente vai vivendo de estresse em estresse. Parece que eu não sei o que é, não é assim, como é que eu vivia ou poderia viver se não tivesse estresse? Não sei se é ser chato ou não chato, eu não sei. Nós estamos descobrindo isso daqui, por isso que eu resolvi pensar. O estresse nos afasta da decisão do problema muitas vezes. Em outras, ele nos aproxima, porque você é obrigado a tomar uma decisão. Você tem que ter uma ação, você tem que fazer alguma coisa. E eu lembrei de uma passagem que eu tive, o Jorge é partícipe disso, porque ele me acompanhou muito. Quando eu resolvi plantar café, lá em Mococa, e deu tudo errado, porque eu não fiz as perguntas que deveria, eu só fui pegando os estresses. E aí chegou um momento que deu tudo errado, quebrou. Eu não tinha dinheiro para pagar advogado para me acompanhar lá no Ministério com o juiz trabalhista, porque tinham 13 famílias que precisavam ser ressarcidas ou indenizadas e eu não sabia o que fazer, não tinha ninguém para ir comigo. Eu simplesmente tirei um monte de talão de cheque no banco e fui para lá. Eu fui para lá, o juiz perguntou onde estava o advogado, eu falei, não, eu não tenho advogado. Mas o senhor é advogado? Também não sou advogado. Mas eu sou quem pode resolver. Se o senhor me permitir, a gente... E aí, o que o senhor tem a propor? Eu tenho que fazer um acordo, eu não consigo pagar todos ao mesmo tempo. A gente pode ou sortear quem vai receber, ou eu pagar todo mundo um pouquinho todo o tempo. E eu acho que eu consigo arcar com um valor X por mês para pagar isso assim, assim, assim. Ele fez as contas, chamou todo mundo, falou com todo mundo. Das 13 famílias, as 13 famílias aceitaram aquela proposta, eu fiz tudo aquilo e vim embora. Nesse momento que eu vim embora, esse estresse acabou. Porque eu parei simplesmente de pensar na família, no como chegar lá, o que eu ia falar para o juiz, o que o juiz ia falar para mim. Quando você não sabe o que vai ter, vira um monstro. A coisa que é pequenininha vira um monstro. Depois que deu tudo certo lá, que eu vim, esse monstro virou uma pulga. Isso não me abalava mais. Mas começa o outro estresse. Tá, e se não der para pagar o dinheiro? Os caras já estão com cheque. E começa. E aí vai, de novo. Então eu fui com estresse, voltei com outro. Fazia parte do mesmo processo. Você entende? Assim, não sei se eu estou... Estamos juntos nisso, mais ou menos, de coisa. A outra situação que eu queria falar, que também é real e muito atual, é a da Deusa, quando chegou esse assunto da pandemia, e aí fecha consultório, os pacientes vão todos embora, muitos decidiram não vir mais, com medo dos medos, e aí tivemos que nos adaptar aqui em casa, passou uma semana, passa duas, você fica pensando, a internet não está boa, como é que eu vou fazer? Vai cair, aumenta a internet, traz isso. Não, mas tem coisa no meu consultório que você pega. Aquele monte de coisa que você precisa resolver em fração de segundos, e aí esse era o problema, nós vamos conseguir manter a renda? Será que eu vou manter os pacientes? Será que não vou? Mesmo problema do juiz lá. A coisa foi passando, março, abril, foi se acomodando, tudo se acomodou, hoje está super, hiper tranquilo. Os pacientes falam para ela mesmo assim, ó, moram no Ibirapuera, o consultório é 500 metros daqui, mas eu não volto para lá, eu quero fazer a distância. Então ela começou a atender gente em Osran, lá na Austrália, nos Estados Unidos, na Espanha, um monte de lugar que ela jamais poderia alcançar, o que passou a ser uma oportunidade de negócio para ela. Ótimo, beleza. Então, esse monstro que foi há 4 meses atrás, 5, também diminuiu. Mas aí começou outro, que é agora, o que eu estou vivendo junto com vocês. Qual vacina vai funcionar? Qual que nós vamos tomar? Qual que é a verdade? Quem está falando a verdade? Por que os caras fazem? Fico ainda em casa ou não fico? Faço isso? Lavo a roupa, não lavo? Lavo os objetos? É essa a situação que nós estamos vivendo. Que estão chamando de novo normal, a gente não sabe ainda direito como a gente vai viver nesse novo normal. Aí o que eu pensei para ajudar a gente a sair disso, se é que tem uma maneira de sair,
foram falando sobre 3 coisas que eu queria falar para vocês. E a primeira, Edu, por favor, coloca o primeiro slide aí. O estresse não pode definir a nossa vida. Esse é o nosso primeiro pilar da nossa conversa. E em João 14, 27, ele deixou esse escrito para nós: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá, mas não se perturbe o seu coração e nem tenham medo. Vocês já viram esse versículo? Então, na verdade, esse estresse que existe de todas as situações, tanto as pequenas como as mais sérias, não pode definir a nossa vida. A gente tem que ter uma atitude de ir buscar. Esse estresse, que muitas vezes e algumas vezes é saudável, nós devemos evitar sempre a possibilidade de não acertar o julgamento. Ele não pode afetar o nosso julgamento com relação às decisões que vamos fazer. Por isso que dizem, né? Não toma uma decisão nervoso, não toma uma decisão preocupado, toma uma decisão depois de você estar mais calmo. E aí é o que ele está sugerindo. Ótimo. Daqui nós vamos para o segundo pilar, que eu chamo de largar o controle. Em Mateus 11, 28, 30, Edu, nós lemos aí, ó: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Cara, olha que grande coisa. Mateus, já devia ter estresse nessa época para ter escrito isso. Não é possível, tinha que ter. Tinha que ter. E tinha, porque tinha guerra daqui, guerra dali. Não é possível que os caras não pensavam: vamos morrer ou nós vamos matar? Vamos colher ou nós não vamos comer? Enfim, uma série de coisas. Mas quando ele fala de controle, eu lembrei de mim mesmo, porque eu sou um expert em ter controle sobre tudo e todos, e qualquer coisa. Eu não sei. As pessoas que convivem mais de perto comigo sabem bem disso, que eu sou um controlador contumaz, em tudo. Eu tenho lutado bastante, já mudei bastante, mas tem coisa que eu não consigo largar. Nem o estresse. E como a gente está falando de estresse, que Jesus está prometendo que se a gente tiver uma ação, você ir para um lugar, dobrar o seu joelho, falar com Deus e com Jesus, para que Ele tome o controle do seu estresse, é como se você estivesse falando: tome o controle da minha vida, eu não sei o que fazer com isso aqui. Porque se você soubesse fazer, você era Deus. Por que ir até Deus, e pedir para que Ele tome o controle tem um custo pesado? Sabe qual? O de a gente perder o controle. Eu estou passando por uma experiência dessa, que eu não vou contar aqui nesse momento, mas já passei diversas vezes de outros momentos assim. Qual é o custo de você pedir para Deus pegar o seu controle? Esse é o da perda do controle. Esse é o custo. E o benefício, a liberdade. Porque, como Ali falou lá atrás, de você estar tendo fé. Viver na fé de que Deus sabe controlar melhor a situação. Quando a gente está no controle de alguma coisa, inclusive de alguma situação dessa, nós nos colocamos no lugar de Deus. Nós queremos ser Deus para decidir como fazer. Às vezes a gente decide por experiência, a gente decide por ser uma sequência, pela base familiar que nós tivemos, pela maneira com que a gente já fez alguma coisa que deu certo ou não. A gente pega essa experiência toda que a gente acha que serve para alguma coisa e quer transformar as coisas a nosso benefício. O maior exemplo disso, quem deu foi Jesus Cristo para nós. Quando lá, ele, naquele momento da crucificação, ele ora a Deus e ele diz: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus estava entregando o controle daquela situação para Deus. E ele fez, e ele passou pelo que passou. Então, ele é o maior exemplo para nós hoje do que é a gente não querer ter o controle. Você pode lutar, vai ter que lutar contra isso, mas é.
Terceiro pilar e último, Edu, nós estamos falando de Tiago 1,5, por favor. Se algum de vocês tem sabedoria, falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Sabe por que a gente, nesse momento, também pede sabedoria, além de pedir que o controle fique na mão de Deus? É para que a gente possa enxergar e entender o que esse estresse, essa situação, pode nos ensinar para o momento e para a vida futura. Para a gente sentir em que área da minha vida já não dá para eu levar sozinho essa situação. Em que momento eu devo pedir ajuda? E que tipo de ajuda? Sabedoria para isso. A gente consegue alinhar o pneu, sabe? Quem dirige sabe que tem carro, que tem pneu, que tem câmera, que tem alinhamento. Se você está tudo errado, desbalanceado, dá uma droga, você não consegue viajar. Alguém sabe fazer isso? A menos que seja o dono de uma empresa de balanceamento? Não. Então, é assim, ó, nós temos que nos entregar lá para Jesus e falar de balanceia as coisas para mim. Me dá sabedoria para eu saber se eu tenho que parar aqui, avançar lá, sossegar aqui, fazer lá. É assim, é um alinhamento para a coisa poder ir melhor nessa viagem. E também lembro da passagem do barco, né? Onde eles estão fazendo aquela travessia, com vendaval, chuva, aquele monte de onda, entrando água no barco ou não, Jesus dormindo, e os caras tentando ter o controle, né? Vocês acham que ninguém ficou lá parado? Imagina você dentro daquele barco com mais 11 lá, não sei quantos eram ao todo, mas um queria segurar o mastro, outro segurava o leme, outro empurrava, alguém queria controlar aquilo. Eles não conseguiam, assim como nós, sabe por quê? Porque eles olhavam para o problema. Eles olhavam para lá, vinha vento, olhavam para lá, vinha onda, olhavam para lá, vinha chuva, olhavam para lá, não. Quando eles olharam para Jesus e esqueceram do entorno, a coisa mudou. Mudou, as águas se acalmaram e a coisa foi entrando nos eixos. É isso que eu acredito que pode acontecer na nossa vida se a gente entregar esse controle. Parar de olhar para o problema, que existe, é real, mas que a gente não tem como fazer ver. Tem gente que parte para o tudo ou nada e faz besteiras e coisas malucas, né? Tem gente que mata, tem gente que se mata, enfim, tem uma série de situações. O que eu digo é que Jesus quer entrar, acho não, com certeza, nas nossas tempestades. Porque ele está sabendo que a gente não está conseguindo. E ele fica esperando, ele não é um invasor, ele não vai arrebentar a parede para fazer né? Ele vai esperar você fazer isso, assim como a gente sempre fez lá atrás. Deus, eu quero te aceitar como meu Salvador. E a partir disso, Jesus começou a andar com você. Só que a gente toma o controle, a gente quer tomar o controle toda hora. E ele é legal, ele é paciente, ele está lá esperando a gente falar, não dá mais. Ou seja, finalmente, amigos, a gente tem que tentar fazer amizade, primeiramente, com esse estresse, para a gente poder ter clareza, olhar, ver o que é possível você fazer. Se você não tem condições de modificar o status disso, tem que pôr na mão de Deus. Para mostrar um pouquinho, tem um filminho aí de mais 5 minutos, vocês aguentam mais 5 minutinhos? Tem um filminho que acho que é bem legal e vai ficar gravado na nossa mente para podermos lembrar das tempestades que virão, dos monstros que virão, a gente saber lidar, tá? Vamos lá, Edu? Senhor, nos ajude, Deus, a confiar mais em Ti, a olhar mais para Ti, Senhor, que os ventos das provas da nossa vida que estão sendo difíceis, eu sei que o Senhor pode acalmar esse vento, essa tempestade e nos ajudar. Nos ajudar a vencer, eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Traga a cada um de nós a tua bênção. Obrigado por esse tempo, obrigado pelas pessoas que estão aqui, aquelas que não puderam estar, que o Senhor possa estar alcançando e protegendo também, Senhor. Em nome de Jesus te agradeço. Amém, Pai. Amém.